Olá, boa noite. Hoje o assunto do programa é simples e extremamente importante. Doação de sangue, um ato de amor que não custa nada e pode salvar muitas vidas. No dia 25 de novembro, o Brasil celebrou o Dia do Doador Voluntário de Sangue. A data é uma forma de homenagear quem tira um tempo na agenda para doar sangue e salvar vidas. E também para fomentar novos doadores. A ocasião é importante para informar e conscientizar a sociedade sobre a importância de doar sangue. No Brasil, todos os anos são feitas cerca de 3.400.000 doações de sangue. O número parece alto, mas representa apenas 2% da população. Por isso, vale a pena a reflexão sobre a doação de sangue. Um novo dia começa na capital paulista. A rotina frenética da maior cidade da América do Sul vai tomando conta. Enquanto a cidade se prepara para os novos desafios, o Instituto Pro Sangue também se organiza para receber pessoas que encaixaram na agenda apertada um tempo crucial para um ato de solidariedade. No Brasil, todos os anos são feitas cerca de 3.400.000 doações de sangue. Em todo o mundo, mais de 112 milhões de doações são coletadas. Dados do Ministério da Saúde mostram que atualmente 1,6% da população brasileira doa sangue. Isso significa que a cada grupo de 1.000 habitantes existem apenas 16 doadores. Esse percentual até se encaixa na recomendação da Organização Mundial da Saúde, de que pelo menos 1% da população precisa doar. O problema é que a procura é bem maior do que a demanda. Nosso estoque ele está 50% abaixo do nível desejado e a tendência é que piore com os feriados que se aproximam. Esse nível deve cair ainda mais. Porque os doadores têm comparecido com uma frequência, acredito que cada vez menor, ao banco de sangue. A doação é extremamente importante, não só em situações agudas, como em situações crônicas. Então, nós temos pacientes que dependem de transfusão para sua sobrevivência, isso ao longo de toda a vida. E tem as situações agudas, nos acidentes, os transplantes, os tratamentos de câncer. Então, assim, é extremamente importante, o sangue não tem substituto, então depende mesmo que a pessoa doe. Caso contrário, não há como atender esses pacientes. No ano passado, o Ministério da Saúde investiu 1,2 bilhão de reais na rede de coleta de sangue. Hoje, o Brasil possui 32 hemocentros coordenadores e 2.033 serviços de hemoterapia, incluindo hemocentros regionais, núcleos de hemoterapia, unidades de coleta e transfusão, central de triagem laboratorial de doadores e agências transfusionais. Depois de coletadas, as bolsas de sangue passam pela produção de componentes sanguíneos. Aqui neste setor é feita a separação entre crio, plasma, plaquetas e hemácias. Ao mesmo tempo, as amostras dos sangues são levadas para outro setor e submetidas a várias análises. Estando tudo ok com o sangue, as bolsas são trazidas para esse banco. Aqui, elas aguardam para serem distribuídas para as mais de 100 instituições que a ProSangue abastece. E qualquer um de nós, em um determinado momento da vida, pode vir a necessitar de uma transfusão. Então, nossos estoques têm que estar abastecidos para que a gente possa atender a todos que necessitam da transfusão. Geralmente, a maioria dos doadores são jovens com idade entre 18 e 29 anos. Só esse grupo responde por 42% do total de doações registradas no país. Esse professor é um exemplo. Trouxe uma turma de 15 alunos para encarar a agulha e doar sangue.
Eu sei que o banco de sangue ele fica muito necessitado de doação de sangue, principalmente em feriados, né? Que muitas pessoas vão viajar, muitas pessoas acabam esquecendo de doar sangue e muitas pessoas precisam, principalmente por causa dos acidentes nas estradas. Então eu pensei que seria legal trazer os alunos para a gente fazer uma doação grande. Eu tenho uma sensação agora de dever cumprido, né? De poder ter ajudado pessoas que vão precisar. Mesmo a gente não conhecendo as pessoas, é sempre bom saber que a gente ajudou muitas pessoas, né? Então, se a gente sabe que a gente tem 15 alunos, a gente ajudou pelo menos umas 60 pessoas. As irmãs Gabriela e Vitória vieram juntas ao Instituto ProSangue. É a primeira doação delas. É algo muito importante, até porque você não está precisando, mas tem pessoas que precisam, necessitam bastante. Eu entrei no site, vi que estava precisando realmente de muitos tipos sanguíneos. Eu falei assim, é uma boa ação, então eu vou. É essencial e vital. Fazer a doação de sangue é algo muito simples. Você precisa ter aí 4 coisas. Um documento oficial com foto, ter acima de 50 quilos, boas condições de saúde e estar bem alimentado. Só que o mais intrigante disso tudo é que uma atitude tão simples produz efeitos vitais para a vida de muitas pessoas. Só para você ter ideia, uma bolsa de sangue que tem de 410 a 460 ml pode favorecer a vida de uma média de 3 a 4 pessoas. Por isso, doar é tão importante. Minha amiga, ela me chamou, eu sempre quis fazer alguma ação ou se não uma doação. E eu achava que era burocrático e eu acabei sabendo que é muito fácil. Tipo, eu cheguei aqui em 20 minutinhos eu já estava aqui doando sangue. Aí eu vim, já salvar vidas. Para falar sobre esse assunto, no estúdio eu recebo Paulo Pontes, que é supervisor de captação e atendimento de serviço da hematologia e hemoterapia de São José dos Campos, no interior de São Paulo. Seja muito bem-vindo. Obrigado, é um prazer estarmos aqui hoje falando, como você bem disse no início do programa, desse gesto ao mesmo tempo simples, mas de tamanha relevância para a comunidade, né? O gesto é simples, é importante, porque o brasileiro não doa. Olha, eu me atrevo a dizer, até pela experiência que tenho, que a falta de informação, mesmo hoje com todo o aparato tecnológico que se tem no que diz respeito à comunicação, a falta de informação ainda é a principal barreira para as pessoas não doarem. E eu digo isso muito, não só para aqueles que ainda não são doadores, mas bem como para quem já é doador. Então é muito comum no nosso contato do dia a dia com a comunidade, algumas pessoas darem o seu depoimento dizendo que eram doadores de sangue, que nesse momento deixaram de doar. E agora eu vou citar para você o exemplo mais clássico, né? Eu deixei de doar porque eu descobri que estava com diabetes e, na verdade, a diabetes não é uma doença que venha impedir a doação de sangue, a não ser que ele faça uso de insulina para controlar a sua diabetes. Mas a primeira providência que ele fez é deixar de doar. Então, a gente esbarra na falta de informação e, com isso, a gente tem esse triste índice de apenas 1,8% da população brasileira doando sangue, e para que a gente saiba se isso é, então, suficiente para atender as demandas, segundo a Organização Mundial de Saúde, para não haver falta de sangue, é primordial que pelo menos de 3 a 5% da população doe sangue. Você citou um ponto de falta de informação, mas quais outros mitos permeiam aí essa dificuldade, esse medo de doar? Sim, sim. Olha, por incrível que pareça, ainda existe muito aquilo da pessoa acreditar que pode contrair alguma doença doando sangue, e obviamente que isso não acontece. O material é 100% descartável, todo o material utilizado ao longo da doação, então jamais alguém vai contrair alguma doença doando sangue. Além disso, as pessoas ainda acreditam que doar sangue, doando uma vez ele vai ter que doar sempre, ou que o sangue vai afinar ou engrossar, né? Então, existem assim, ainda muitos mitos que a gente vem quebrando com o passar dos anos, mas que ainda têm permeado a doação de sangue. É seguro doar, né? Como você estava me dizendo aqui. É seguro receber também? É tranquilo? São feitos alguns testes, né? Quais são esses? Olha, nós, antes da doação, obviamente que logo após a doação, antes da transfusão, são realizados os exames de doenças que transmitem pelo sangue, como a hepatite B e C, doença de Chagas, sífilis, o próprio HIV, e obviamente que se a gente encontra alguma alteração nos exames, esse sangue não é aproveitado. Ainda nesse ramo aí de segurança ou falta de informação, pode ser que eu queira doar só quando alguém da minha família precise,
ou um conhecido fez uma campanha ali nas redes sociais, mas por que é importante eu sempre manter essa frequência de doação? Olha, o nosso serviço aqui em São José dos Campos, hoje no Brasil, é considerado um serviço de médio porte. E ainda assim, realizamos em média 3.500 transfusões por mês e nos 38 hospitais que nós atendemos em todo o Vale do Paraíba e Litoral Norte. Então, eu estou citando esses dados estatísticos porque eu acho que eles são importantes para frisar que um serviço bem regional no interior de São Paulo tem uma demanda mensal de 3.500 transfusões, e por isso que é importante as pessoas doarem sangue, né? A gente hoje conta só com 1,8%, como eu disse agora há pouco. Então, assim, é fundamental as pessoas doarem sangue com frequência, porque ao longo do ano esse sangue se faz necessário para o atendimento, né? Principalmente com a complexidade, né, da medicina. Então, hoje aqui em São José dos Campos e o Vale do Paraíba, a gente tem atendido casos de maiores complexidades. Há anos atrás, esses casos eram encaminhados para os grandes centros, principalmente São Paulo, Campinas, mas hoje esses pacientes já são atendidos na nossa região. E isso, consequentemente, aumenta o índice de transfusão. Ou seja, quanto maior é complexo a medicina, o índice de transfusão acaba aumentando significativamente. Então, a gente precisa de uma constante doação para garantir o atendimento desses pacientes. É claro que existem ainda esse tipo de pessoas, a gente chama doador esporádico, que é essa pessoa que normalmente vai doar quando alguém próximo a si precisa. É por isso que precisa dessa frequência, né? São Exatamente. realizadas campanhas nacionais, mas você estava me dizendo também que cada unidade tem uma verba para investir na captação desses possíveis doadores, né? Como vocês desenvolvem essas campanhas? Então, exatamente. O Ministério da Saúde ele faz uma campanha a nível nacional, veiculando principalmente na TV, né, como um todo, né, nesse veículo de comunicação, inserções de chamados da população para doação de sangue. Contudo, cada serviço faz a sua estratégia, né, muito de acordo com o meio onde ele está inserido. E aqui em São José dos Campos a gente realiza basicamente um contato. Na verdade, hoje a gente tem um pool de 184 mil pessoas que em algum momento já doaram conosco. Então a gente sempre faz uma campanha interna, mandando WhatsApp, e-mail, usando o próprio Facebook para convocar, vamos dizer assim, a população para a doação de sangue. Além disso, nós fazemos também campanhas na própria televisão, bom, enfim, todos os meios de comunicação que se tem. Todas as mídias possíveis Para a gente se comunicar com os nossos doadores. Hoje a gente tem usado aqui em São José dos Campos, mas focando principalmente no contato direto com essas pessoas que já fazem parte desse pool e, na verdade, com palestras educativas, principalmente focadas dentro de instituições de ensino e instituições religiosas, que tem um grande aglomerado de pessoas e aí a gente consegue falar com o maior público numa única ocasião. O Realidade em Pauta de hoje traz informações sobre como se tornar um doador de sangue. Um ato simples, mas crucial para salvar vidas. Além de mostrar os pré-requisitos para ser um doador, a repórter Luíse Maiana conversou com um jovem com um lindo futuro pela frente, mas graças à disponibilidade de sangue compatível com o seu momento de necessidade. Lucas Almeida, de 23 anos, sofreu um grave acidente de moto e teve uma forte hemorragia. Se não fosse os doadores, Lucas poderia, inclusive, vir a óbito. Lucas Almeida estava a caminho da casa da mãe, quando um motorista embriagado colidiu de frente com a moto dele. Na hora, eu apaguei, não lembro de nada. Com a ajuda de pessoas que estavam no local, Lucas conseguiu ser socorrido. Ao chegar no hospital, foi diagnosticado com inúmeros problemas. Fraturei. No momento, nem sabia que tinha fraturado o crânio. Quebrei a mão, rompi tendão das mãos, rompi veia da mão, onde perdi muito sangue. Lucas ficou 23 dias internado. Só na UTI, ele passou 14 dias. Ele teve uma forte hemorragia e, além disso, um coágulo no cérebro. Precisou de 5 bolsas de sangue, o que equivale a mais de 2 litros. Não conseguiram estancar o sangue no meu braço. Como eu rompi veia, não estava nem conseguindo estancar o sangue. Foi bem trabalhoso para todos. Os médicos falaram
que não estava conseguindo, talvez não tinha o que fazer. O risco maior seria a morte cerebral, né? Porque como o cérebro inchou bastante, a gente não sabia, os médicos, né? E nem quem estava acompanhando, quanto tempo que o cérebro ficou inchado. Então, tudo poderia acontecer. Ele poderia ficar tetraplégico, poderia ter qualquer sequela, né? Porque a gente não sabia qual parte do cérebro tinha afetado. A família logo autorizou a transfusão e já tinha lá no hospital disponível e, né, disponibilizaram rapidamente para ele, né? E foi fundamental, porque eu tava perdendo muito sangue. Se não tivesse sido doado sangue, né, talvez ele pudesse nem estar aqui mais, né? Então, assim, foi essencial. Na época do acidente, Bruna estava com 9 meses de gestação. Enquanto Lucas estava internado no hospital, a filha do casal chegava ao mundo. Vieram 4 enfermeiros me contar: Lucas, você tem uma novidade. Eu já pulava de alegria, modo de dizer, na cama. Falei, vou ter alta. Nossa, eu vou sair desse lugar. Não, Lucas, calma. Sua filha nasceu. Nossa, falei, minha filha nasceu, meu pedacinho nasceu. Eu tenho que ver minha filha. Eu tenho que ver minha filha. Aí, dias depois, recebi a notícia. A melhor notícia para poder ver meus familiares todos, né? Mas o grande encontro que seria da minha filha. E ver minha filha e estar com ela. No dia que eu vi ele mesmo, foi muito difícil. Nossa, foi um momento muito difícil mesmo. Mas eu sempre tinha fé, né? Tenho fé. E acreditei que ele ia sair dessa, né? Deus me deu muita força, né? E não aconteceu nada, eu fiquei bem, o bebê ficou bem. Eu fiquei à base de medicação, né? De calmante, mas deu tudo certo. A gente acha que nunca vai acontecer com a gente, acha que a gente nunca vai precisar de sangue. Eu vou precisar? Não, eu vou precisar não. Não, você vai adiando aquilo. Não, vou precisar não. Não, vou precisar. Você acha que você nunca se pensa no lugar do próximo que precisa. Você se põe no seu lugar. A gente é muito egoísta nessa parte. Eu precisei de 5 bolsas de sangue. E essa importância de ter doador e já ter sangue doado pra mim, eu precisei. Foi excelente. Hoje eu penso mais nisso, eu penso em ser um doador de sangue. Agora Lucas e Bruna estão cheios de planos. A vida tomou outro significado para eles. Ficou a lição de que o hoje é único, de que o amanhã é um grande presente e de que viver é uma linda dádiva. A gente sempre planejou, programou para poder casar também. E faz 2 anos que estamos noivos. Vamos casar o máximo o ano que vem. Tá gravado, hein? Eu esqueci dessa câmera. Muito emocionante essa história. A gente volta aqui para conversar com o Paulo Pontes, que é supervisor de captação de atendimento do Hemocentro de São José dos Campos. Paulo, diga para mim aqui, qual o tipo de sangue mais raro? Olha, o mais raro seria o AB negativo, cerca de 0,5% da população. Não, o que a gente tem uma maior demanda por ele é o O negativo, porque em situações emergenciais como a do Lucas, o que mantém o paciente vivo é o O negativo, porque nós o chamamos de doador universal. Ele serve para qualquer paciente, independente do seu tipo sanguíneo, né? Então, assim, nos casos emergenciais, onde há perda de sangue, existe uma grande demanda por transfusão de imediato e não há essa possibilidade de realização, então a gente acaba usando o O negativo, por isso da maior necessidade. A Luíse, repórter que fez essa linda reportagem aí pra gente, essa matéria, ela já passou alguns critérios, mas eu queria que você reforçasse aqui alguns critérios para ser um doador.
Então, é muito simples. Na verdade, basta a pessoa ter de 16 a 69 anos. O menor de idade deve estar na presença de um responsável legal, o pai ou a mãe. E até 69 anos é para aqueles que já são doadores. A pessoa que vai realizar sua primeira doação, ela deve ter no máximo 60 anos. Além disso, os homens e mulheres devem pesar acima de 50 quilos, devem trazer um documento com foto, emitido por um órgão oficial do governo, ter dormido bem à noite, estar em boas condições de saúde e não vir em jejum. Apenas evitar alimentos gordurosos no café da manhã. Você estava falando de algumas coisas para serem evitadas, né? Mas às vezes as pessoas vão até ali para doar e são rejeitadas, né? Ou seja, ela não pode doar. Quais são esses motivos? Existem alguns motivos que impedem em definitivo, como a cirurgia cardíaca, como a cirurgia no cérebro, o câncer, a cirurgia bariátrica. Existem alguns outros motivos que são temporários, como algumas cirurgias de grande porte, 6 meses, cirurgias menores são 3 meses, a gestação impede a doação, a tatuagem impede por 1 ano. Então, existem diversos fatores que vão impedir por um determinado tempo a doação, mas obviamente que aí é avaliado lá individualmente. Entre as doações tem um tempo, né? Tem que ter algum tempo entre uma doação e outra? Sim. Ele é diferente, né, entre homens e mulheres. Os homens eles podem realizar as doações num intervalo entre duas doações de 60 dias, podendo realizar no máximo 4 doações no período de 1 ano. Já as mulheres, o intervalo mínimo é de 90 dias, podendo realizar 3 doações ao longo de 1 ano. O sangue ele tem uma validade para ficar no hemocentro a partir do momento que foi colhido ali? Tem. Na verdade, assim, o sangue ele é separado em componentes, né? Cada componente deve ser acondicionado e tem um período de validade totalmente distinto do outro. Eu vou citar para você o concentrado de hemácia, as células vermelhas, que ele é o que requer o nosso maior índice de transfusão, pelo menos 70% do sangue das nossas transfusões são hemácias, né? Ela tem uma durabilidade de 42 dias. Além da doação de sangue, também tem a possibilidade dele ser um doador de medula óssea. Como funciona? Sim. Na verdade, o primeiro passo é você fazer o seu cadastramento, né? Então, o serviço de hemoterapia ele vai coletar uma amostra para a realização de alguns exames, principalmente o exame chamado HLA, para saber, então, na verdade, qual o mapeamento da medula desse doador, né? E nesse primeiro momento não é da medula, né? Exatamente, é coletado uma amostra do sangue periférico, só é feito esse teste para você ter mais ou menos um mapeamento, mas ainda não é, como você bem ressaltou, feita a doação e nem coletado nada da medula. Uma amostra de sangue periférico para um exame tradicional, não é? Num segundo momento, se houver a compatibilidade entre doador e paciente, aí que é feito o contato com esse doador para fazer mais alguns testes sorológicos e outros testes confirmatórios para confirmar de fato a compatibilidade entre doador e paciente, e nesse segundo momento que é feita a doação propriamente dita. O medo da doação da medula óssea é ainda maior do que a doação de sangue. Por que você acredita que esse medo seja maior? Pelos mitos e pela falta de informação. Quais são esses mitos? Na verdade, mitos? assim, existe, porque esse sangue ele pode ser coletado ou perifericamente ou através de uma punção no osso da bacia. Então, essa punção é uma punção um pouco mais dolorida, mas é feito dentro de um centro cirúrgico, com uma anestesia, justamente para não haver nenhum tipo de dor e nenhum tipo de problema para o doador. Então, assim, não existe nenhum tipo de risco, mas quando você fala para o doador que ele tem que fazer essa punção, isso já traz um alerta para ele e acaba tendo essa primeira rejeição inicial, mas é muito simples, é um procedimento muito simples e é fundamental ressaltar que nesse momento, o paciente, o que vai salvar a vida do paciente é o transplante de medula. É o objetivo dessa doação que conta, né? Exatamente. E é o último recurso que o médico utiliza no tratamento do paciente. Pode ser que onde eu moro, a localidade é afastado, não tem um hemocentro. Como eu faço para encontrar um hemocentro, para ligar, para ser um doador? Eu acho que o mais fácil é você procurar o site do Ministério da Saúde, que ali vão estar todos os serviços de hemoterapia de todo o país cadastrados com seu respectivo endereço, e aí você consegue um primeiro contato de um banco de sangue. Ou digitando no Google, né, lá banco de sangue, e põe o nome da cidade, que certamente vai encontrar, e é bem simples. Então não tem desculpa, quem quiser ser doador, com certeza vai ter algum próximo, né, para que isso seja possível. Né? Com certeza. Excelente. Olha, muito obrigada, esta nossa conversa é muito importante, Paulo. Nós agradecemos muito a sua presença aqui.
A gente que agradece o convite, para a gente é um prazer, mais uma vez, trazer à tona esse assunto de extrema relevância para a sociedade a qual a gente está inserido, porque como a matéria bem disse, o Lucas bem disse, assim, a gente nunca sabe quando a gente vai precisar e, aliás, a gente sempre acha que nunca vai precisar ou que alguém próximo a nós nunca irá precisar e muitas vezes, infelizmente, a gente se depara com essas situações, né, e de forma tão drástica, infelizmente, como foi o caso dele, mas que bom que o banco de sangue estava pré-estocado e conseguiu atender e ele está ali para contar a história. É rápido, seguro e não custa nada e salva vidas. Com certeza, salva vidas. Muito bem. O Realidade em Pauta fica por aqui. Você pode rever esse e outros programas no nosso site, no novotempo.com/jornalismo. Uma boa noite para você. Até o próximo programa.